Qual foi o meu maior desafio ao começar a trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados e a aplicabilidade da lei dentro dos controladores? Essa foi a pergunta que foi enviada por um dos nossos alunos participantes da Maratona de Adequação LGPD na Prática. Primeiro, eu quero falar que eu comecei a trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados antes da Lei Geral de Proteção de Dados ser promulgada, ou seja, era tudo mato. Então, eu comecei a trabalhar lá em Brasília, junto com os senadores e os deputados, no projeto de lei que virou, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Virou, Silvia? Porque ela foi sendo adicionada várias coisas, tiradas outras coisas para ter o texto final que você conhece hoje. Então, eu comecei a trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados antes mesmo dela existir. Mas, promulgada a Lei Geral de Proteção de Dados, eu fui me debruçar no estudo da Lei Geral de Proteção de Dados e, assim como a maioria das pessoas, eu fui para esses cursinhos internacionais que davam esses certificadozinhos internacionais, achando que aquilo era o máximo, e lá eu me deparei com o seguinte cenário. Eles me ensinavam a lei europeia e não a lei brasileira. Estava fazendo lá os 3, cursos que são necessários, sim, com muita vontade de chegar um momento onde eu aprenderia a Lei Geral de Proteção de Dados. Só que esse momento não chegou. E aí foi me contada a seguinte história. E a história com ES, não história de história da humanidade. História, uma historinha da carochinha mesmo. Foi me contada a seguinte história. Que a Lei Geral de Proteção de Dados era cópia da lei europeia, e então era só você saber tudo que eles ensinaram, que estava tudo certo. E sabe qual é o problema dessa história da carochinha? O problema dessa história é que muitas pessoas acreditaram nisso. Aliás, a maioria das pessoas que estão no mercado hoje, que tem essas certificações internacionais, elas acreditaram nessa história, que a Lei Geral de Proteção de Dados é cópia da lei europeia. Só que eu não sou pessoa que acredita em história. Como eu sou uma jurista há mais de 30 anos, eu quero olhar o que a lei diz. E eu peguei a lei europeia e a lei brasileira, cara crachá, cara crachá, cara crachá, e vi que eram leis completamente diferentes. Só que as pessoas têm preguiça, então elas preferem acreditar no que é dito por elas, por um professor que se diz conhecedor de tudo, do que questionar. Só que eu sempre fui questionadora, eu sempre aprendi a fazer perguntas, então eu fui perguntar. Lei europeia, cadê isso na lei brasileira? E não tem. Lei brasileira, cadê isso na lei europeia? E não tem. Nossa, são leis completamente diferentes. E eu identifiquei que a lei europeia era principiológica e a lei brasileira processual. Vamos lá, por que a lei europeia é principiológica? Porque ela traz princípios. E para a lei europeia o princípio é tão importante que a maior multa que foi aplicada até hoje na história da lei europeia foi contra a Amazon. E se você fizer a conversão do valor da multa em euro para real, o valor dessa multa aplicada à Amazon é equivalente a 4,5 bilhões de reais. Gente, é bilhões com B de bola mesmo. 4,5 bilhões de reais. Ufa, ainda bem que na nossa lei tem limite de 50 milhões, você deve ter pensado nesse momento. Na lei europeia não tem essa limitação. Presta atenção no que eu vou te falar agora. A lei europeia, o pessoal chama aqui de GDPR, e na verdade a sigla certa seria RGPD. Porque GDPR é o nome em inglês que eles inventaram, só que não tem nenhum país que fala a língua inglesa que usa a lei europeia. Então, na verdade, não existe essa tradução em inglês. Na verdade, é RGPD, que é Regulamento Geral de Proteção de Dados, porque sim, Portugal faz parte da área de comércio europeia e usa a lei. Ou seja, cada país na sua lei, na sua língua, fazendo o nome da lei europeia, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, em sua própria língua. Nenhum país inglês está na área de comércio europeia. Silvia é a Inglaterra. Lembra quando ela saiu? O Brexit, quando a Inglaterra, o Reino Unido saiu? Então, eles falavam inglês, saíram, não estão lá. Eles nem usam a lei europeia, eles usam a e-privacy, que é uma outra lei que inclusive é muito maior em termos de extensão, porque ela não protege apenas os dados pessoais, ela protege
toda a comunicação e a transferência de dados na internet toda. Olha que legal, é uma lei muito mais robusta, muito mais complexa também. Mas não vamos falar dela, que não é o cerne aqui. Então a diferença entre a lei europeia, que nós aprendemos nos cursinhos internacionais, como se a lei brasileira fosse cópia dela, não é. E aí, nessa cara crachá, eu identifiquei que a lei brasileira, ela é processual, ela traz processos, ou seja, respondendo à pergunta do colega, qual foi a sua maior dificuldade? Foi essa, ter estudado nessa certificaçãozinha que não tem validade nenhuma e só ensina a lei europeia e tentar aplicar isso no Brasil e identificar que não dava, porque são leis completamente diferentes. Uma é para a realidade europeia e nada, absolutamente nada da lei europeia se aplica no Brasil, entendam isso. Além disso, a lei brasileira, ela trazia os processos muito bem desenhados. Só tem um detalhe, ela traz os processos muito bem desenhados, todos bagunçados, todos misturados, escondidos dentro da metade de artigos. Não está lá o artigo dizendo com todas as letras. No meio de um artigo, escondidinho ali, tem um processo desenhado. Então, você precisa destrinchar, você precisa analisar, você precisa se debruçar sobre a LGPD. Ela está toda misturada, ela está em ordem invertida, nada faz sentido se você ler na ordem dos 65 artigos. E eu fui fazer essa mineração e encontrar um método. Tanto que o meu método no começo, ele tinha 5 passos. Hoje ele tem 6 passos, porque eu encontrei o último passo também em 2 artigos que eu tinha deixado passar batido. E é muito engraçado que eu já fiz 22 turmas de maratona de adequação à LGPD na prática, que é um treinamento básico, do zero ao básico, assim, um curso completo de Lei Geral de Proteção de Dados, da teoria até a prática, que algumas vezes por ano eu faço. E eu já fiz isso 22 vezes. E cada vez que eu leio, e sim, eu leio a LGPD inteira junto com os alunos, ao vivo, gratuitamente, analisando artigo por artigo da LGPD, cada turma eu encontro uma coisa nova. É muito engraçado. Parece que, não sei se você sabe, mas isso é comprovado cientificamente, que cada vez que você lê um texto, você nunca é a mesma pessoa que leu da primeira vez. Então, como eu estou sempre adequando empresas, então esse é o meu trabalho principal, fazer processo de adequação LGPD nas empresas. Então, cada vez que eu faço uma maratona, eu tenho uma experiência nova que eu passei em uma dessas empresas, então eu enxergo a Lei Geral de Proteção de Dados com mais profundidade, com mais clareza. Então, cada maratona é diferente da outra, porque eu encontro novos erros na lei, eu encontro novos gaps, eu encontro novos métodos, eu vou trazendo clareza para as pessoas que estão comigo ali gratuitamente e aprendem de verdade, do zero até o processo completo, de graça na internet. Quando eu tiver aberto uma nova maratona, se você me seguir aqui neste canal, você vai ser informado nos vídeos diários que eu faço para ensinar você. Aliás, deixa eu me apresentar, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados, sem você precisar trocar de profissão, agregando esse novo conhecimento e serviço ao seu portfólio, podendo aumentar mais de R$18 mil na sua renda mensal. Então, voltando à resposta, encontrar esse método dentro da lei foi o meu maior desafio. Eu tinha 3 clientes e não tinha esse método. Então, esses clientes foram o meu campo de laboratório. Foi nesses clientes que eu fui aplicando o método, validando, vendo o que dava certo, o que dava errado. Nesse meu método, eu inverti algumas vezes as fases, vi que não funcionava até eu encontrar o equilíbrio perfeito. Hoje, esse método 6 passos que eu uso e eu ensino gratuitamente na internet quando acontecem as maratonas, ele está validado por mais de 1.500 alunos. Então, hoje eu já tenho clareza que esse método funciona porque ele já foi aplicado em diversos ramos de atividade e também no setor público. Eu tenho 3 alunos que são de POs de duas prefeituras e um que é da Agência Nacional do Petróleo. Então, nós temos um grande órgão federal e também nós temos prefeituras que usam o nosso método e até no poder público ele foi validado. Então, quer aprender? Fica de olho aqui, se inscreve no canal.
Todos os dias eu trago um vídeo inédito falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Antes de ir embora, me segue, que aqui você vai aprender a LGPD de verdade. Aqui a gente não fala sobre lei europeia. E a gente se vê no próximo vídeo.